Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos boas-vindas a mais esta oportunidade de oração, louvor e estudo da palavra de Deus, além, obviamente, do poder da oração em nossa vida. Que bom que estamos juntos, após aí algumas semanas fora do ar, não é? Agora estamos novamente juntos, especialmente para encerrar este ano de 2025 com mensagens que possam de fato reforçar a certeza de que estamos bem mais perto de ver Jesus voltar. Então sejam bem-vindos. Já já teremos um momento de louvar a Deus juntos, também vamos ter um momento de uma oração intercessora e, acima de tudo, o poder da palavra sendo estudada mais uma vez entre nós. Então, que você e eu possamos nos sentir, de fato, apesar de ser um culto virtual, nos sentirmos na presença de um Deus real. E vamos falar com Ele em oração. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade com liberdade religiosa para usarmos a tecnologia para encurtar as distâncias, permitindo que tenhamos este momento de adoração ao Teu nome. Sabemos que temos situações para celebrar, podemos também ter situações para chorar, nos entristecer, mas na tristeza ou na alegria, louvado seja o Teu nome. E que nos momentos em que passarmos aqui, juntos como família em Cristo, possamos desfrutar da certeza do Teu amor e do Teu cuidado em nossas vidas. Então, por favor, faça-se presente entre nós, aceite nosso louvor que vamos cantar agora, aceite também nosso momento de oração intercessora e, acima de tudo, fale conosco através do estudo da Tua palavra. Entregamos desde já a vida de todos que estão conosco agora ao vivo e aqueles que venham a assistir esta mensagem num outro momento, para que todos possamos receber a Tua vontade como soberana em nossa vida. E, por favor, venha logo nos buscar. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu queria então mais uma vez salientar a oportunidade que teremos agora de louvar o nome de Deus, e eu quero convidar você a cantarmos, e na sequência, daqui a pouquinho, vamos ter um momento de oração intercessora e ter a oportunidade então de orarmos uns pelos outros. Você pode aproveitar o momento em que o hino estiver sendo apresentado, colocar aí o seu pedido de oração ou no chat do Zoom ou nos comentários do Facebook, e no retorno do hino, então nós vamos ter um momento de oração. Inclusive, acho que já vou até aproveitar para convidar aqui uma pessoa ilustre que nos honra com a sua presença, o jovem ancião de Framingham, nosso irmão Carlos Biagi. Querido, se você estiver em condição, não estiver dirigindo ou coisa parecida, tá bom? Eu vou Claro, pastor. convidar, após o hino, então, convidá-lo para fazer a oração intercessora, em prol dos pedidos e agradecimentos, tá bem? Logo após o hino, tá bom? Combinado. Ok, muito obrigado. Muito bem, então vamos nos preparar para louvar o nome do Senhor. Nossa mensagem hoje vai falar a respeito de um sentimento muito comum em nossos dias, chama-se medo. E do que é que eu e você temos medo? E será que é bom sentir medo? Pouco medo, muito medo, medo do quê? Vamos conversar baseados na palavra de Deus logo após a oração intercessora. Então, neste momento, vamos cantar, porque o louvor, ele espanta os medos, e vamos louvar ao nosso Deus. Hino Foge para o Monte, do nosso novinário adventista número 126, e já já estaremos de volta.
A convicção de que verdadeiramente Cristo é o nosso refúgio, socorro bem presente em nossa tribulação e a certeza de que podemos contar com o seu amor, contar com a sua presença real em nossa vida. Muito bem, vamos dar aqui o nosso boa noite então para o querido Carlos, sua esposa Karen, conosco, o casal líder da igreja de Framingham, os líderes também ali em Pawtucket, Carol e Manuel, a querida irmã Liz, que coordena a área de oração pela família em Framingham, a querida Márcia e Carlos Barreri lá no Espírito Santo, Santa Teresa, querido casal Sara e Wesley também já estão conosco, em Framingham, não é? Morando em Framingham, frequentando a nossa igreja também. Esse usuário do Zoom aqui, provavelmente, não sei se é a Carline com seu celular ainda em manutenção, mas enfim, se o usuário do Zoom não for a Carline, se identifique depois para nós, por favor. E o querido Alisson, ao lado da esposa Rose, também líderes de Framingham, não sei se por aqui, em Massachusetts, ou Nova York, ou New Jersey, acompanhando o seu querido pai, mas enfim, o Alisson seja muito bem-vindo, Deus abençoe você e sua família. Querida Márcia, dando aqui o seu boa noite, que Deus esteja com você, Márcia, e o nosso irmão Carlos, na divisa com Nova York. Então, tá fora de casa a trabalho, né? Sempre esse desafio presente aí na vida do querido Alisson. Que Deus te proteja durante esse período aí fora de casa, que tudo corra bem. Provavelmente está mais frio por aí do que está para nós aqui, não sei. Pelo menos as imagens aí do norte de Nova York são poderosas, poderosamente frias. O Everson, obrigado pela presença, o Everson. Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso culto distrital online. Quem está conosco também, casal Giane e Paulo, da nossa igreja de Saugus, Boston. Deus esteja com vocês. E o Everson, Deus abençoe você e sua família. De Leominster, nós temos aqui Ellen Cristina, Lázaro e os filhos. Deus esteja com todos vocês nesta noite. Também nossa irmã Laurença Lopes, de New Bedford, está conosco aqui dando seu boa noite, ao lado da irmã Belmira Lopes, da igreja de Pawtucket. Bem-vinda também. Bênçãos para todas as famílias ligadinhas pela página da Família Primeiro Encontro. Pela página da nossa igreja de Seekonk, nós temos a querida Gorete. Gorete, direto da Flórida, sempre conosco, uma boa noite. O casal Pedro e Gilda Simões aqui em New Bedford. O Marcos Alexandre lá em São Paulo. Bênçãos para você, Marlene e toda a família. Temos também aqui Esther Nascimento, da nossa igreja de Seekonk, também dando aqui o seu boa noite. Muito bem, nós temos nesta oportunidade, então, a chance de ouvirmos uma oração intercessora. Então, nós vamos convidar nosso ancião jovem de Framingham para que possa orar por nós nesta noite de 3 de dezembro, colocando diante do Senhor as nossas vidas, pedidos e agradecimentos. Nós temos em especial, Carlos, um pedido aqui do seu xará, o Carlos Eduardo, e a sua esposa Neiva, casal querido que tem frequentado nossa igreja em Framingham e recentemente até dedicaram o seu filho ali através do pastor Sérgio. Eles pedem oração pela recuperação da mãe da Neiva. Ela chama-se Lea, Lea, Lea Calegari. A Lea Calegari, mãe da Neiva, fez uma cirurgia de grande porte e ela então pede que oremos pela recuperação da sua mãe, Lea Calegari, lá no Brasil. Foi feita esta cirurgia, é um pedido da Neiva, filha da Lea, e do Carlos Eduardo, o genro, ok? Muito bem. Se não houver nenhum pedido ou agradecimento mais, eu posso convidar o Carlos então para orar nesta noite. Muito bem. Nossa irmã Ângela Acosta chegando da Flórida também. Bênçãos para você e família. Então, por favor, Carlos, coloque todos diante do Senhor, esse pedido em especial em prol da recuperação da Lea e também o estudo da palavra de Deus nesta noite. Com certeza. Então vamos orar, pessoal. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela bênção
que é a nossa vida, por estarmos aqui. Agradecemos por todo o cuidado, por toda a proteção, carinho que o Senhor nos dá, que o Senhor vem nos dando durante essa semana, até o meio da semana. Agradecemos porque o Senhor tem mostrado poderosamente seu poder cada dia em nossas vidas. Estamos aqui agora nesse culto, dedicamos esse momento especial para recarregar nossas energias, para enfrentar o restante dessa semana. E todos nós temos aqui pedidos, temos agradecimentos que estão dentro do nosso coração, que o Senhor possa olhar com carinho para cada um deles, que o Senhor possa fazer o melhor desses pedidos em nossas vidas, que o Senhor possa estar à frente de tudo. Pedimos aqui especialmente pela mãe da Neiva, a dona Leia, que o Senhor possa abençoá-la em sua recuperação da cirurgia, que o Senhor possa colocar os anjos ao seu redor, que o Senhor possa ser o médico dos médicos e possa cuidar dela, que ela venha ter uma ótima recuperação. Também pedimos uma oração especial pelo Wesley, pelo marido da Sarah, que o Senhor possa abençoá-lo também, que o Senhor possa agir poderosamente na vida dele. Nos abençoe, continue nos abençoando, abençoe especialmente também o pastor agora a trazer sua palavra para nós, que o Senhor possa derramar bênçãos na vida do pastor para que ele fale o que o Senhor tem que falar conosco. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, querido. Bênçãos para você, para Karen, e que Deus esteja abençoando também a família de vocês lá no Brasil. Muito bem, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero aqui compartilhar um convite especial. Neste sábado à tarde, nós vamos ter na igreja de Framingham um encontro especial aí de quartetos. 3 quartetos em louvor em nossa igreja de Framingham, a partir das 13h30 da tarde. E eu queria rapidamente reforçar este convite aqui para vocês, não é que depois aí de assistir o culto em suas igrejas ou na própria igreja de Framingham, podem estar também ali conosco, celebrando esta oportunidade de adoração ao nome de Deus. Então, quero compartilhar aqui com vocês um rápido vídeo que foi preparado por eles, a fim de que vocês possam então lembrar-se desta oportunidade próximo sábado, 15h30 da tarde. Este é o quarteto Heralds of Freedom, quarteto Q7. E o quarteto Hope. Muito bem, uma tarde de louvor que vai acontecer neste sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 13h30, o Heralds of Freedom, irmãos cabo-verdianos, né, cantam belamente, o quarteto Q7 e o quarteto Hope também juntos neste encontro de quartetos próximo sábado na igreja de Framingham a partir das 3h30 da tarde. Muito bem, vamos então agora abrir a palavra de Deus. Nós sempre preparamos aqui com carinho alguns slides para facilitar aí a sua compreensão. Eu espero que sempre eu peço a você para ter uma Bíblia impressa dentro do possível, né? Se você não está aí dirigindo, ou enfim, e uma caneta marca-texto também para você destacar os versos estudados e um caderninho aí para anotar algumas dicas e orientações importantes a respeito do estudo da palavra. Então, peço licença para compartilhar aqui o slide para que nós possamos fazer o estudo desta noite juntos, falando a respeito deste tema desafiador, especialmente nesses dias que estamos vivendo. Afinal de contas, do que eu e você temos medo? Realmente temos vivido dias que mostram, não é, a violência, a perseguição imigratória, as doenças, crises financeiras, medo do divórcio, enfim, há muitas situações de medo que atingem a nossa vida. E como eu e você podemos conviver com o medo? Afinal de contas, não há como vivermos sem medo. O medo faz parte dos sentimentos que eu e você temos.
e como eu e você podemos conviver com o medo. Então, por favor, abra sua Bíblia. Vamos permitir que a Bíblia responda para você e para mim. O Salmo número 56, leitura dos versos número 3 e 4. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo número 56, versos 3 e 4. Aqui eu leio o seguinte: Mas, quando eu sentir medo, o que diz o salmista? Confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei de que forma? Tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Sabe, meus queridos, somente esses dois versos já seriam suficientes para que a nossa fé pudesse ser alimentada nesta noite, independente do medo que eu e você estamos sentindo. Este Salmo 56, versos 3 e 4, eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, porque eu aprecio muito, em certos momentos, a oportunidade de lê-la, a ler a palavra de Deus numa versão mais contemporânea, para que a gente possa explorar mais profundamente o significado de cada palavra. Muitas vezes, na tradução mais formal, revista e atualizada, seja ela corrigida, enfim, você tem palavras muito formais, de um português muito formal, e às vezes isso escapa no significado e no entendimento. Mas numa versão contemporânea, não numa tradução, mas numa versão, as palavras são, digamos, mais palatáveis, né? A gente consegue digerir melhor. Quando eu sentir medo, vou confiar em quê? No meu dinheiro? Na minha capacidade intelectual? Nos meus diplomas? Na minha casa própria? Na tradição da minha família? Não. Quando sentir medo, eu devo confiar em Deus, queridos irmãos. É isso que o salmista está dizendo. Eu vou colocar em Deus a minha confiança, e aqui está o desafio: eu vou ficar tranquilo. Será que eu e você temos ficado tranquilos mesmo diante de situações que são extremamente angustiosas e que nos trazem medo? Então, a partir de hoje, eu sugiro que você, de fato, pegue aí a sua canetinha marca-texto e destaque esses dois versos na sua Bíblia, porque o medo é muito mais comum na nossa existência do que a gente consegue admitir. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio, diz o salmista, eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Que esta certeza esteja presente na minha e nas suas vidas. Afinal, o que é o medo? Já parou para se perguntar o que é o medo? O medo é uma sensação forte, uma sensação desagradável. O medo que pode ser causada pela noção ou pela expectativa de algum perigo ou ameaça. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? O medo pode ser, de fato, causado pela noção ou simplesmente pela expectativa de uma ameaça ou de algum perigo. Por exemplo, o medo quando você vai aí fazer exames médicos, não é? Quem nunca passou por isso? O que será que vem nesses resultados? Aliás, algumas pessoas têm uma máxima que é a seguinte: eu não vou ao médico porque senão ele vai descobrir coisas. Isso não é o melhor pensamento. É melhor descobrir e tratar do que, depois que descobrir, não ter tratamento. Pega a visão. Querida Michele, que bom que está conosco. Deus te abençoe. Silvina Costa, também Deus te guarde. O medo pode ser algo realmente que eu e você possamos ter noção do perigo ou da ameaça, ou apenas a expectativa
desse perigo e dessa ameaça. O medo provoca um estado de alarme, um estado de pavor, e se o medo for forte demais, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos paralisar. E olha, humanamente falando, o medo é a maior força do universo. Humanamente falando, o medo é a maior força paralisante que existe. Quando sentimos medo, nós enxergamos claramente nossas limitações e a nossa vulnerabilidade. De forma normal e até saudável, o medo, ele exerce em nossa vida um valioso papel de proteção. Claro que sim. Sabe aquele friozinho na barriga? No momento de fazer uma ultrapassagem, no momento de chegar perto na beirada de um local alto. O medo ele tem o seu papel, digamos, saudável, normal na nossa vida. Mas se nós permitirmos que o medo nos domine, nós vamos começar a pensar de forma obsessiva em tudo de mal que poderia nos acontecer. E com isso, eu e você perdemos a força para solucionar os problemas reais que nos sobrevêm. Ah, mas eu posso correr o risco um dia de morrer de uma doença, morrer atropelado e etc. Mas por que que você vai ficar alimentando a expectativa de que um dia você vai morrer? Não faz sentido. O medo numa dose normal é saudável. O medo, especialmente vivido nessa obsessão de expectativas de coisas ruins, ele não faz sentido nenhum. Ainda por causa do medo, algumas pessoas se tornam extremamente críticas. É interessante, não é? Por trás de alguém que é extremamente crítico dos outros, pode estar alguém com muito medo. O medo também nos faz sentir ameaçados, nos faz nos sentir ofendidos. Há pessoas que vivem ofendidas com as opiniões alheias, e isso pode ser excesso de medo. Isso muitas vezes por algo que nem aconteceu de verdade. Isso que é o pior. A pessoa é crítica, a pessoa se sente ameaçada, a pessoa se sente ofendida por algo que nem aconteceu. O medo, ele de forma descontrolada, ele se torna uma fobia. E a fobia, no seu original grego, esta palavra no grego, fobia, significa literalmente fuga. Fuga. É isso que significa fobia. Fugir. A fobia é um medo injustificado de alguém, de algum objeto ou até de alguma situação. Quem tem fobia tem consciência de que o seu medo é absurdo. Mas por mais que essa pessoa se esforce, ela não consegue superar esta fobia, este medo absurdo, este medo descontrolado. Faz sentido? Por exemplo, fobia de algum bichinho, como lagartixa, por exemplo. Tem pessoas que não podem ver baratas, ratos. É uma fobia. Fobia de agulhas. Temos aqui o Dr. Carlos, pode nos dizer aí de pessoas que, não é? Eu conheço gente aqui na minha família que pode até desmaiar no momento de fazer um exame ou receber uma injeção. Fobia. Um medo excessivo. Existe então uma fobia que tem o poder de nos paralisar, de distorcer nossa perspectiva dos fatos, roubar nossa alegria, nos manter presos ao passado e ainda nos limita a eficiência, a nossa eficiência ao servir a Cristo. Sabem qual é esta terrível fobia? A fobia de errar. Nós poderíamos falar de diversas fobias aqui, diversos medos em excesso. Mas eu queria, à luz da palavra, chamar a sua atenção para uma fobia extremamente perigosa.
para a nossa vida espiritual e para a nossa entrega de verdade a Cristo, que é a fobia de errar, de cometer erros. Os primeiros passos para superar o medo de errar são aqueles passos que damos antes que a fobia tome conta da nossa vida. E o melhor momento para você evitar o medo de cometer um erro é agora. Você aceita em nome de Jesus? Reconhecer que somos pecadores e que estamos sujeitos a errar? Então, avancemos. Primeiro, olhe para Deus. Para você perder a fobia de achar que todo mundo tem que ter uma boa opinião a seu respeito. Sabe qual é uma das maiores desgraças para alguém? É viver preocupado com a opinião dos outros sobre si mesmo. Há pessoas que têm uma paranoia, uma fobia, mas se me verem fazendo isso, falando isso, agindo assim, o que vão pensar de mim? Meu irmão, minha irmã, liberte-se. O que importa é o que Deus pensa de você. Então, para que você não tenha fobia de cometer erros, porque não existe um ser humano capaz de chegar ao final de um dia como hoje e não pedir desculpas a Deus por um erro. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Ninguém pode chegar a esta noite antes de dormir e dizer: Senhor, ó, hoje eu bati quando a gente faz uma prova, o gabarito. Gabaritei a prova hoje, Senhor. Nenhum pecadinho, nada, nenhum deslize. Tô limpo. Meu irmão, é impossível. Nessa realidade que a gente vive, é impossível. E na próxima realidade, na eternidade, só pela graça de Cristo. Hoje, eu e você temos que perder o medo de errar, admitir nossas falhas e buscarmos mais semelhança com Cristo. Então, perca o medo de errar, primeiro, olhando para Deus. Salmo 121, versos 1 e 2. Eu olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Como eu e você podemos duvidar de um Deus capaz de amar seres humanos que erram? Queridos, não fixe o seu olhar no seu passado, no seu fracasso. Ah, mas, mas se as pessoas soubessem de onde eu vim, o que eu fiz, Deus não está importando com isso. Por que é que você ainda não se libertou dessa maldição de fixar seu olhar nos erros passados da sua vida? Deixe o passado e os erros anteriores que determinaram a sua vida no passado. Olhe para Deus, cultive uma visão de fé. Pelo ângulo divino, eu e você podemos tirar lições dos nossos erros e olhar para o presente e para o futuro como filhos e filhas de Deus, salvos pela graça, aprendendo a viver em conformidade com a vontade de Deus. Você crê? Aprenda com os seus erros para não cometê-los de novo. Por isso, a primeira postura é sempre olhar para Deus. A segunda postura para alguém como eu, que erra, é recorrer à palavra, à Bíblia. Leia comigo Salmo 119, verso 105, extremamente conhecido. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Estou lendo na Nova Bíblia Viva. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? E ela me ajuda a não tropeçar, luz para os meus caminhos. Amém? Não fique olhando para você e os seus erros no passado. Olhe para Deus. E olhando para Deus, recorra à sua palavra para poder superar
o medo de errar, nós precisamos alimentar a nossa mente com o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus está expresso por escrito na sua palavra, a Bíblia, especialmente os versos que ressaltam a proteção e o cuidado que ele tem comigo e com você. Está difícil pensar os pensamentos de Deus? Leia a Bíblia. E se você tem preguiça de ler, escute pelo menos a Bíblia. Quantos e quantos áudios existem hoje disponíveis para que você, enquanto está dentro do carro, enquanto está aí em alguma atividade que você possa ter fones de ouvido aí para ouvir música, em vez de ouvir música, ouça a palavra de Deus. Encha a sua mente da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pensamento de Deus escrito. Isso vai ajudar você a superar os seus erros e tirar de você aquela angústia, aquela ansiedade por algo que ainda está na expectativa de acontecer, mas não aconteceu. Tá pegando a visão? Número 3. Peça a Deus que te ajude a enxergar os seus erros com os olhos de quem? Os seus olhos? Não, com os olhos dele. Você aceita esse convite? Isaías 57, verso 18. Isaías 57. Leia comigo o verso número 18. Eu tenho visto tudo o que fazem, mas eu vou curá-los. Boca do Senhor. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados. A sua boca deveria dizer amém, meu irmão, minha irmã. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele não olha para você e os seus erros, não olha para mim e os meus erros com ódio. Ele olha para os seus erros e para os meus erros com cura. A Nova Bíblia Viva, na versão de Isaías 57, 18, diz: Eu tenho visto tudo que fazem e eu vou curá-los. Você aceita ser curado? Ser curada? Até quando esse medo vai paralisar você de ser feliz? Medo de amar, medo de prosperar na vida, medo de poder ser pai, mãe, medo de casar-se, medo de buscar um crescimento profissional. Para nós que vivemos aqui num país estrangeiro, medo de aprender esse idioma da terra onde vivemos. Deus olha para nós querendo nos curar, mas será que nós estamos permitindo ser curados? Ou estamos agarrados aos nossos traumas, agarrados aos nossos medos, agarrados ao nosso passado? Eu não mereço, eu não tenho condição. Se as pessoas soubessem quem eu sou, mas Deus sabe quem você é, meu irmão, minha irmã. É por isso que a sua palavra diz, Isaías 57, 18: Eu vejo tudo o que você faz e eu vou te curar. Deus vê nossos erros como sendo oportunidades. Cabe a cada um de nós permitirmos que o Espírito Santo introduza este processo de crescimento e de mudança na nossa caminhada do dia a dia. Nós somos aqueles que mais atrapalham Deus na nossa existência. Essa é a realidade. Uau! Eu vejo tudo que você faz, diz o Senhor, e eu quero te curar. Você vai aceitar esta cura? Número 4. Tenha senso de humor. Como é difícil conviver com alguém amargurado 100% do tempo. Sabe aquela hiena do desenho, o Wall-E?
Ó dia, ó mês, ó azar. Ai, como é complicado você ter alguém que só vive gemendo ao seu lado. Tenha senso de humor. Provérbios 15:13. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. É o melhor botox que existe, é o sorriso. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Por isso que eu peço licença em ler estes versos na Nova Bíblia Viva. No meu estudo, eu achei muito proveitoso mostrar a vocês esta versão em língua portuguesa tão clara. Veja, o coração alegre deixa o rosto mais bonito. A tradução formal aformoseia o rosto. Mas, sinceramente, né? Deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Eu já contei para vocês em outros sermões de alguém que eu conheci por aí nesses quase 30 anos de trabalho. E uma pessoa que só gemia, gente. Não tinha uma vez que eu cumprimentasse essa pessoa e ele começava, na hora que você pegava na mão desse homem, um homem enorme, alto, jovem, e ao cumprimentá-lo, como está, meu irmão? É, como Deus quer. Como se Deus quisesse a desgraça, sabe? Cansa. Tenha bom ânimo, tenha senso de humor, aprenda a dar risadas de si mesmo. Você já riu de você mesmo? Dê risadas de você mesmo. Sabe, queridos, é interessante quando eu e você sorrimos, nós enxergamos melhor o lado positivo das derrotas. Tem gente que acha que derrota é só desgraça. Não! Veja o lado engraçado da derrota. Lembre-se de que existem formas diferentes de perder e de ganhar. Há pessoas que são felizes perdendo e há pessoas que são extremamente desanimadas ganhando. E eu e você, pela Bíblia, devemos manter nosso espírito alegre, perdendo ou ganhando, errando ou acertando. Faz sentido? Pare de reclamar. Troque os seus lamentos por fé e ação. Deixe Deus ser Deus. Já falamos a respeito de olhar para Deus, já falamos a respeito de recorrer à Sua palavra, já falamos para deixarmos de aprendermos a enxergar nossos erros com os olhos de Deus e manter o senso de humor. Mais uma orientação importante para nós nesta noite. Tive um conflito de slides aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia no Salmo número 59, por favor. Houve um erro aqui na transmissão dos slides, mas eu vou continuar sem os slides. Abra a sua Bíblia no Salmo número 59. Deu uma pequena incompatibilidade aqui. Salmo 55, versos 4 e 5. Abra sua Bíblia, Salmo número 55, versos 4 e 5. Aqui, nesta dica número 5, reconheça que você tem medo. Ok? Não adianta nada também você querer dar uma de corajoso. Não. Reconheça, todos nós temos os nossos medos. Salmo 55, versos 4 e 5. Dentro do peito, o meu coração acelera com medo da morte. Eu sou dominado pelo temor e pelo tremor, e o pavor tomou conta de mim. Não é pecado admitir medo.
É importante olhar para Deus, é importante recorrer à Bíblia, é importante enxergar as suas falhas com os olhos de Deus, é importante manter o bom humor, mas é importante também, número 5, reconhecer. Todos temos medo. Existem sim momentos em que o coração acelera. Sabe, queridos, qual deve ser nossa primeira reação quando nos damos conta de que estamos com medo? Qual a primeira reação que você deve se dar conta quando está com medo? Reconhecer que está com medo. Admitir. Só isso já nos dá um enorme senso de liberdade, de vitória, porque exercita a força e coragem de admitir: eu tenho limites. Não posso ir além. O fato de você reconhecer já dá a você uma grande vantagem. Então, como penúltima dica, eu quero lembrar você, depois de reconhecer, número 6, encare o medo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 31, verso 8. Livro de Deuteronômio, boa noite, querida Francisca, capítulo 31, leitura do verso número 8. Deuteronômio 31, 8. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, ele não vai abandonar você. Pega aqui, irmão, irmã. Pega bem essa visão. Esse verso é mais um que precisa estar aí, ó, marcado em amarelo na sua Bíblia, ou a cor que você mais gosta. Por favor, olhe para Deus. Reconheça e recorra a Deus através da Bíblia. Passe a enxergar os seus erros com os olhos dele, olhos de oportunidade de mudança. Tenha senso de humor, aprenda a rir de você mesmo. Admita que você tem medo. Encare os seus medos com a certeza de Deuteronômio 31, verso 8. Deus não vai falhar. Ele não vai te abandonar. Mas a pessoa que eu amo morreu. Está ameaçada de morte. Estou passando por uma crise terrível no casamento, nas finanças. Deus está com você. Ele nunca te abandona. Por algum tempo, é mais fácil não fazer nada. E esse é o nosso verdadeiro erro. Não fazer nada. Ficando como estamos, pelo menos nós achamos que estamos num terreno conhecido, que não apresenta ameaças. Parece-nos mais seguro, mas infelizmente, porém, essa segurança é falsa. É de curta duração e logo se transforma em estagnação, em paralisia. A ideia de errar pode nos deixar apavorados, mas viver constantemente com medo de errar é ainda mais trágico do que errar. Encare o seu medo. Eu preciso encarar esse medo, eu preciso resolver esse problema, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso esclarecer, preciso pagar essa dívida, preciso fazer alguma coisa, eu tenho que ir ao médico, estou, sabe, postergando essa visita ao médico para saber o que é essa razão da minha dor. Há pessoas que levam 1, 2 anos para descobrir o que é uma dor, 2 anos. Reconheça o seu medo. Encare o desafio, porque Deuteronômio 31, verso 8 diz que Deus está com você. Será que eu e você estamos dispostos a entender esta mensagem? Ou vamos ficar arranjando aí desculpas, sabe? Para não fazer o que somente nós temos que fazer.
Não há outra pessoa para fazer. O medo de errar pode nos levar a uma tragédia maior, que é a tragédia de não fazer o que tem que ser feito. Finalmente, aprenda a tirar benefícios dos seus momentos falhos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Abra, por favor, a sua Bíblia. Querida Silvana Sintra, bom tê-la de novo conosco. Uma boa noite. Deus esteja com você e sua família. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, leitura do verso número 21. Mas ponham à prova tudo e fiquem com aquilo que é ruim. É isso que diz o apóstolo? Fiquem com aquilo que é bom. Você já viu a tendência que eu e você temos de ficar só com aquilo que é ruim e descartar todo o resto que é bom? Eu tenho feito essa ilustração na nossa família Primeiro Encontro, todos os dias aqui pela manhã, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, né? E é uma ilustração extremamente conhecida por todos nós. Se a gente coloca uma folha em branco com um pontinho escuro, a nossa tendência sempre vai ser olhar para o ponto escuro, o que deu errado. Todo o restante de acertos, de bênçãos, são automaticamente esquecidos. E nós gostamos de rotular as pessoas pelas manchas que elas têm na sua biografia. Então, se alguém pecou, não presta mais. Mas graças a Deus que Ele não nos trata assim. Reprove aquilo que está errado, mas retém aquilo que é bom. Aprenda com seus erros, aprenda com seus pecados. Queridos, a derrota é uma experiência que nos ajuda a crescer. Há pessoas que não conseguem se erguer da derrota, do pecado, do erro, porque acham que acabou. Não, não acabou. Você pode aprender para não cometer o mesmo erro. Uma das características da maturidade é aprender a tirar lições dos seus próprios erros. E se você for também inteligente e sábio, além de aprender com seus próprios erros, ter inteligência e sabedoria, você aprende com os erros dos outros também. Se a pessoa tiver maturidade para aprender com seus pecados, para não cometê-los mais, e ainda aprender com os pecados dos outros por observação, gente, pensa numa receita que leva bem perto da felicidade. Não errar por aprender e não errar por observar. Retém o que é bom. Assim, eu e você aprendemos a superar qualquer medo de errar. Bom, eu vou tentar abrir esse negócio, mas pode dar errado. Pode. Mas se eu não tentar, como é que eu vou saber? Eu posso tentar voltar a estudar e não conseguir. Pode. Mas como você vai saber se não tentar? Óbvio que a gente consulta a Deus antes de todas as nossas iniciativas, mas lembre-se, eu e você somos humanos e a gente erra. Agora, este medo de errar não pode paralisar a nossa vida, entende? Ellen White, numa meditação matinal de 1977, os editores citaram este texto dela na página 58. O erro jamais é inofensivo. Nós não estamos aqui passando a mão
na cabeça do erro, tá bom? Ah, errar é humano, né? É fraqueza, é assim mesmo. Não. Um erro nunca é inofensivo. Nunca o erro santifica, mas o erro sempre vai trazer confusão e dissensão. O erro sempre será perigoso. E o inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se achem plenamente fortalecidos pela oração e firmados na palavra bíblica. Tá pegando a visão aí, cara pálida? Oração e vivência da palavra bíblica. Não é a sua opinião, não é a sua experiência, não é a sua visão. É o que diz a palavra, sim e não. O que passa disso é maldição. Portanto, eu e você não precisamos ter medo de errar. Precisamos ter medo é de não reconhecer nossos erros à luz da oração e da palavra de Deus para que possamos melhorar. Outras fobias, acho que só na eternidade, como agulhas, por exemplo, elas não vão existir mais, não vamos precisar de injeções mais. Medo da morte? Não teremos mais, teremos vida eterna. O grande medo que eu e você hoje temos que depositar aos pés do Senhor é o medo de não tomarmos a iniciativa de fazer a vontade dele com medo de errar. Faz sentido? Portanto, olhe para Deus. Não olhe para o seu passado. Não olhe para você. Olhe para Deus. Recorra à sua palavra. Peça que Ele te ajude a enxergar os seus erros e os seus deslizes como oportunidades para você melhorar. Enxergue-se com os olhos dele. Mantenha o seu senso de humor. Aprenda a rir de você mesmo, especialmente quando você dá mancadas. Reconheça que você tem medo. Encare este medo sabendo que nunca você está sozinho, sozinha. E finalmente, aprenda boas coisas dos seus erros. Sim, queridos, o erro jamais é inofensivo, o erro nunca santifica, o erro traz confusão e dissensão, ele é perigoso e o inimigo, ele tem grande poder sobre aqueles que não se acham realmente fortalecidos pela oração e pela vivência da palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem se erguer do erro porque não conseguem abandoná-lo. E na outra ponta, no outro extremo, pessoas que paralisam suas vidas com medo de errar. Será que estou falando para alguém que está com medo hoje? Especialmente o medo de agir, de tomar a iniciativa, de passar a mão no telefone e finalmente criar coragem de perdoar a pessoa que te ofendeu? Ou finalmente criar coragem para pedir perdão para a pessoa que você tenha ofendido? Pode ser que a pessoa nem saiba que você está com medo de falar com ela. Fale. Dê oportunidade para que haja cura. É isso que Deus está olhando para você e oferecendo, meu irmão, minha irmã. Cura. Porque o medo, num nível normal, é saudável. Mas este medo que paralisa a sua vida amorosa, sua vida como pai, como mãe, sua vida como profissional, sua vida como cristão, esse medo é extremamente prejudicial. Último verso, últimos dois versos que eu queria ler com você.
para que você aplique na sua vida contra o medo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 5. Carta de Paulo aos Coríntios 3, versos 4 e 5. Lendo na Nova Bíblia Viva, dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de quem? Vem de Deus. Está com medo? Obtenha o favor, a força, a proteção, o perdão que vem de Deus. Mas o enfrentar o medo, o encarar o medo, o reconhecer o medo, precisa da sua iniciativa. Admita, reconheça, peça. E sabe o que é mais importante? Quando você dá uma chance para Deus, Ele ajuda você a tomar a iniciativa. Do que é que você tem medo? Entregue esse medo, ou esses medos, diante do Senhor hoje. E ouça Deus te dizer: filho, filha, eu estou contigo. Eu quero te curar. Você aceita ser curado, curada, em nome de Jesus? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa-nos porque temos sido covardes, temos sido medrosos, temos permitido que a angústia e a ansiedade tomem conta da nossa vida e temos paralisado a nossa vida. Não temos crescido nos nossos casamentos, no relacionamento com os filhos, com os pais, com irmãos da igreja, com pessoas do trabalho, com vizinhos. Nossas relações têm sido afetadas pelo medo que temos do que as pessoas vão pensar, da nossa fraqueza, de expor que somos pecadores e temos medo de errar. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos dos nossos traumas. Coloque em nosso coração boa disposição, ânimo, mesmo que tenhamos passado pelo vale da sombra da morte, ou que pessoas que amamos não estejam mais conosco pela morte também. Isso tem nos causado medo, medo de avançar, medo de tentar de novo. Pai, livra-nos do medo que paralisa. Que tenhamos uma vida com níveis saudáveis de medo, mas que tenhamos maior do que o medo, fé e disposição de fazer a tua vontade. Oramos por cura, conforme a tua palavra nos disse. Vou curá-lo, Isaías. Eu sei tudo o que você faz e eu vou te curar dos seus maus caminhos, das suas más escolhas, dos seus traumas, das suas angústias, da sua ansiedade. Por favor, Deus, seja Deus na nossa vida. Nos liberte, Senhor, da procrastinação, de deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito o mais breve possível. Medos de fazer exames, medos de ir ao médico, medo de buscar uma vaga de trabalho, medo, Senhor, medo. Medo de imigração, medo de problemas financeiros. Estamos cansados de ter medo. Mas muitas vezes nós nos sentimos sem forças. Isso porque não oramos e não te buscamos através da tua palavra, mas nesta noite nós clamamos por um milagre.
O amor de Deus lança fora o medo. Almejamos aquele dia em que nunca mais vamos ter este sentimento, nem no nível normal, nem em nível nenhum. Para sempre o medo será erradicado. Que este dia chegue o mais breve possível. E até que este dia chegue, que estejamos cada dia melhores, mais dependentes de Ti e com os nossos medos controlados, a fim de que não nos impeçam de fazer o que é certo e, quando errarmos, reconhecermos o nosso erro. Entregamos nossa vida em Tuas mãos. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra e que nesta noite o milagre da cura aconteça em nossa vida. Porque oramos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. O amor lança fora o medo. Aceite o amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos também ajudar outras pessoas a superarem os seus medos. Porque Deus quer curar qualquer um que aceite ser curado. Próxima quarta-feira, aguardamos você, 7:30 da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, e amanhã, nos mesmos links do Culto Distrital Online, 6 da manhã, costa leste dos Estados Unidos, 8 horas no Brasil, 10 horas da manhã em Cabo Verde. Família, primeiro encontro. Lembre-se, breve Jesus voltará. Um bom dia, uma boa noite a todos e até quarta-feira.